Olá pessoal, meu nome é Leandro Alvarenga Santos, eu sou professor de fitopatologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Nós estamos aqui hoje no Milagre da Semeadura para poder conversar um pouquinho sobre uma terminologia que tem sido cada vez mais utilizada no campo, que é a terminologia de fungicidas multissítios de ação. Você já deve ter se deparado com essa nomenclatura algumas vezes, em palestras, dias de campo, conversas com consultores ou até mesmo com extensionistas de forma geral. Mas o que é um fungicida multissítio de ação? É importante de início a gente diferenciar de que fungicida multissítio de ação não é sinônimo de fungicida protetor. Por que eu estou falando isso? Porque a classificação de produtos mais usual que nós temos é em relação à translocação. E aí nós classificamos os nossos produtos de duas maneiras, fungicidas protetores e fungicidas sistêmicos. Essa classificação vocês já devem conhecer e utilizar no dia a dia. Os fungicidas protetores, também chamados em algumas regiões de fungicidas de contato, eles são caracterizados por não penetrar na planta. Então aquele produto que eu aplico, ele forma uma camada sobre a minha superfície vegetal, e aí quando chega o meu esporo, quando chega o meu fungo, ele vai inativar esse fungo antes ou pós germinação. Esse é o protetor. O fungicida sistêmico, ele é aquele caracterizado por penetrar na minha planta e translocar, seja de um órgão para o outro, ou seja, de uma folha para outra, ou dentro da mesma folha. Quando esse fungicida acessa o vaso condutor de seiva, basicamente xilema, ele é caracterizado como um sistêmico. Quando ele fica apenas no órgão, sendo difundido pelo mesófilo, ele é caracterizado como um fungicida mesossistêmico. Essa é uma classificação em relação à translocação. Não tem nada a ver com a classificação quanto a sítio de ação, que é aí que entram os fungicidas multissítios. A classificação quanto a sítios de ação, ela é classificada de duas formas. Os produtos são classificados de duas formas: fungicidas multissítios e fungicidas sítio específico. O fungicida sítio específico é aquele que vai agir em um ponto do metabolismo do meu fungo, do meu patógeno. Nesse caso, nós temos como exemplo os triazóis, que agem exclusivamente na minha membrana plasmática. Ou então, as minhas carboxamidas e as minhas subirulinas, que vão agir na cadeia de transporte de elétron, na respiração do meu fungo. Os fungicidas de multissítios de ação são aqueles que atuam em mais de um local do meu metabolismo do patógeno. Exemplo, mancozeb, clorotalonil, cobre. Esses produtos atuam, como eu já disse, em mais de um local. Só para vocês terem uma ideia, o próprio mancozeb, existem relatos na literatura de que ele pode atuar em até 6 pontos vitais do meu patógeno. Membrana plasmática, retículo endoplasmático, ribossomo, núcleo. De forma geral, esses produtos são extremamente indicados para manejo de resistência. Deu para entender o porquê da confusão? Geralmente, os fungicidas sistêmicos são fungicidas sítio específicos, enquanto os fungicidas protetores são fungicidas multissítios. Por isso o pessoal costuma tratar como sinônimos. Mas na verdade, existem fungicidas que são protetores, mas que não são multissítios de ação. Exemplo da molécula fluazinam, ou então farmaxodone. Esses fungicidas são ditos protetores, porém são sítio específico. Então, na hora de você escolher o produto para poder utilizar, para poder manejar adequadamente a sua resistência, tem que ficar ligado. Não é todo protetor que é um produto multissítio de ação. Não é todo protetor que vai te ajudar a manejar a sua resistência de forma adequada. Conhecimento técnico do produto, nessa ocasião, é fundamental.